Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Homero, eu sou o gerente de apoio técnico do IMEB, o Imagens Médicas de Brasília, e respondo também pela direção acadêmica do Instituto de Educação Superior IMEB, o IMEB-IES. E hoje nós vamos conversar sobre os protocolos operacionais de um setor muito importante dentro do IMEB, que é a mamografia. E para tratar desse assunto, nós temos uma convidada muito especial. O nome dela é Esteva Gomes, a coordenadora da radiologia, nossa biomédica dentro da área do diagnóstico por imagem, que vai conversar um pouquinho com a gente aqui nesse episódio do IMEBcast sobre mamografia e os procedimentos relacionados à área. Esteva, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje para falar desse assunto tão importante. E para começar, Esteva, fala um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar no setor de mamografia. Então, eu tenho 27 anos de IMEB, Entrei no IMEB como auxiliar administrativa e tive muitas oportunidades, E dentre elas, já trabalhei na densitometria, trabalhei como técnica em radiologia na medicina nuclear e hoje eu estou, sendo coordenadora desses segmentos, que é densitometria, medicina nuclear e mamografia. Vamos então começar com o nosso procedimento operacional padronizado, o nosso POP, no setor de mamografia. Fala um pouquinho a respeito da preparação da sala para receber as pacientes em uma rotina de trabalho. Bem, geralmente as técnicas, quando elas chegam no setor, elas têm que se paramentar, elas têm que usar o jaleco, dependendo da situação, tem que usar a luva, Mesmo para manipular a mama, Às vezes a mama pode ter alguma ferida, alguma lesão, e que, pode trazer alguma contaminação, tanto para a paciente como também para a colaboradora. Então, é muito importante, quando for necessário, ela utilizar a luva também. E aí elas ligam o ar-condicionado, o ambiente tem que estar numa temperatura adequada, de acordo com o que preconiza o fabricante. E o equipamento deve estar devidamente limpo. A gente utiliza o Oxivir numa diluição de 1:64. Lembrando sempre que elas utilizam um borrifador. E esse borrifador, no caso, a gente não pode jogar o líquido diretamente no equipamento. Então, a gente tem uma flanela, um tecido, que elas conhecem já quais são, e elas jogam esse diluidor no tecido. E a partir desse momento, elas limpam o equipamento entre as trocas dos pacientes para garantir aí, uma limpeza adequada do equipamento. Algum desses itens que você acabou de mencionar, de preparação da sala, são registrados em algum livro, em algum documento? Como é que funciona? Sim, nós temos um livro de troca de plantão, onde elas registram tanto o controle de qualidade que elas devem fazer diariamente, como também a limpeza do equipamento e também alguma intercorrência que tenha durante o dia ou durante a semana, elas registram lá nesse livro de troca de plantão. E com relação à proteção radiológica, Esteva, quais os cuidados que a técnica, a profissional em radiologia precisa ter nesse quesito especificamente, para se proteger e também proteger as pacientes que vão lá procurá-las no setor de mamografia? Então, os cuidados que elas devem ter é ser monitorada, no caso, pelo dosímetro. Então, dentro desse segmento, antes delas irem realizar as imagens, elas têm que utilizar o dosímetro. E para o paciente, sempre fornecer o protetor de tireoide, sempre perguntar, porque assim, pela lei não é obrigatório. Mas a gente, no caso, oferece para o cliente. O senhor deseja o protetor de tireoide? Então, no caso, é a opção do paciente. E, no caso, para pacientes grávidas, a gente também pode realizar o exame de mamografia em grávida. Aí, nesse caso, seria oferecer o protetor plombífero para a região da gônadas, para a proteção ali do feto. Esteva, a mamografia possui também seus controles de qualidade, com a periodicidade que é determinada pela legislação. Com relação ao controle diário, quais os cuidados que as nossas profissionais, as nossas colaboradoras precisam ter na hora de executar e interpretar o resultado desse controle? Então, nós realizamos controles importantes, que inclusive é novo esse protocolo, regido aí pela RDC 611,
onde esse controle diário, elas têm que fazer o registro no formulário específico do KV, MAS, do filtro utilizado, e também avaliar a quantidade de massas, fibras e microcalcificações. Tem uma quantidade mínima, que as fibras são 4, e os microcalcificações são 3 e as massas são 3. Então, se estiver fora desse parâmetro, não está adequado. Aí a gente tem que convocar aí o fabricante, que no caso a GE, para estar avaliando, né, quais são as possíveis falhas no caso daquele aparelho. Então, significa dizer que se o controle de qualidade não ficar adequado, é preciso que se faça o contato com o fabricante do equipamento, por meio da engenharia clínica, para que as medidas sejam tomadas e o equipamento volte a ficar operacional. Exatamente. Então, vamos considerar que a gente preparou a sala adequadamente, que as nossas colaboradoras estão devidamente paramentadas para a realização do exame, dosimetradas, tudinho direitinho, passou no controle de qualidade, está tudo certo. Tá? Perfeito. Como é que vai ser a admissão das pacientes dentro do setor da mamografia? Então, quais os passos, as etapas para que essa paciente ela acabe por iniciar o seu atendimento dentro do setor? A mamografia ela é sempre temida, né, pelas pacientes pelo fato da compressão. Então, aí tem que existir um diálogo entre a técnica e o paciente, né, uma orientação do procedimento que vai ser realizado. Existe também uma pré-entrevista que elas fazem, né, com a paciente sobre patologias existentes, sobre lesões, que aí provavelmente elas vão focar na lesão, onde está a lesão, e fazer alguns complementos se for necessário. Então, eu creio que seja mais voltado para esse cuidado. Com relação à conferência dos dados, os documentos, solicitação médica, como funciona essa etapa? Nessa etapa, elas têm que fazer a conferência do pedido médico, né? Em primeiro lugar, claro, conferir os dados da ficha e correlacionar com a pulseira de identificação da paciente e realizar o exame de acordo com a solicitação médica. Então, se for uma mamografia com contraste, é outro tipo de procedimento, né? E na maioria das unidades do IMEB, né, a gente faz a tomossíntese. Existem as unidades M-Norte e Buriti, que fazem mamografia 2D, e nas demais a gente faz, além da 2D, a gente tem a complementação aí também com a tomossíntese. E com relação a, dentro dessa parte do preparo para a realização do exame, eventualmente a paciente ela vem com brincos, acessórios, vem com uma roupa que não é adequada. Como é que é esse momento da troca de roupa para a realização do exame? Isso, geralmente elas pedem para a paciente utilizar uma bata, e é sempre importante também solicitar para o paciente tirar brincos, né, colares que sejam longos, porque acaba atrapalhando e criando artefato também no exame, né? Inclusive o cabelo, porque o cabelo, às vezes o paciente tem um cabelo longo e atrapalha, acaba criando um artefato ali também na mama. Então é importante que peça também para a paciente prender o cabelo, para não atrapalhar na qualidade das imagens. E como é que é a coleta da história clínica dessa paciente? Existe um documento específico, padronizado para isso? E me fala também de algumas perguntas que podem existir dentro desse momento para a gente colher as informações clínicas da paciente. Então, eles verificam se ela já teve câncer, se era o exame que ela está fazendo é de rastreamento, né? Ou se é a primeira vez que está fazendo, se possui alguma biópsia, né, para contribuir ali na imagem, né? O exame anterior também, ele é uma direção para a técnica em radiologia. Se ela sabe que ela já tinha uma lesão em determinado quadrante, ela sabe que ela vai focar naquele ponto. Então, eu creio que são esses dados, né, que contribuem aí nesse sentido. Agora vamos para o exame propriamente dito, certo? Eu vou posicionar a paciente no equipamento. Existe algum cuidado específico nesse primeiro momento que para as pacientes é tão crítico, né? O posicionamento da mama no equipamento de mamografia? Quais são as incidências de rotina? Qual é a forma básica para realizar o exame? E se eventualmente precisar de complemento, como é que funciona isso? Então, né, como eu falei, né, elas se direcionam pelo exame anterior, que já é uma base para elas realizar o exame, porém, às vezes pode ter uma lesão nova, né? E assim, a técnica ela tem plena liberdade, o
médico fornece essa liberdade para elas, em que quando elas veem uma lesão, elas podem fazer uma magnificada, né? As regiões geralmente padrão de fazer crânio caudal e as oblíquas, né? Então, se fugir disso, elas sabem que pode fazer a complementação. Mesmo porque nas unidades onde tem a tomossíntese, a própria tomossíntese ela já pega qualquer lesão ali escondida que esteja dentro de alguma área. E se a paciente tiver prótese mamária, né, também, no caso, elas perguntam porque existe um protocolo específico também, uma técnica que é de Ekelund, né, que elas utilizam nessa metodologia. Como você comentou, Esteva, o exame de mamografia, muitas vezes, na maioria das vezes, é um exame comparativo. Vamos supor que essa paciente tenha exames anteriores do IMEB. Como é que é essa questão de recolher esses exames anteriores da paciente, tendo ela feito no IMEB, e nos casos também em que o exame foi feito em outro serviço? Como é que a gente procede nesse detalhe que é tão importante dentro do contexto da mamografia? Então, né, quando ela faz o exame no próprio IMEB, né, o exame dela anterior é do IMEB, nesse caso ela não precisa trazer o anterior, porque o nosso médico consegue visualizar o exame anterior através do nosso sistema. Mas quando não é de outro serviço, realmente ela tem que trazer. Ainda mais que o médico solicitante, às vezes ele já escreve na solicitação médica ali, comparar. Então é importante que ela traga esse exame para a gente, né, para o nosso médico poder comparar esse exame. Isso é esqueci. A gente aguarda, dependendo da circunstância, o nosso médico, o radiologista, ele fala, eu preciso do anterior. É muito importante. O exame anterior, como eu falei, ele é uma referência, né? E aí o médico, ele precisa comparar com o estudo anterior. Por isso ele necessita. Não é querendo copiar o laudo anterior, não. É realmente verificar se aquela lesão já estava ali. Se era acompanhada desde quando, né? Muito bom. Então, fiz o exame, finalizei o exame, encaminhei essas imagens para o nosso sistema de prontuário eletrônico. Como é que eu higienizo o equipamento para receber a próxima paciente? No caso, a gente tem um produto específico, que é o Oxivi, né, que ele foi liberado pelo próprio fabricante, numa diluição de 1:64, né? E aí, no caso, sempre lembrar de não borrifar produto diretamente no equipamento. Né, utilizar ali um pano, né, tem um tecido específico que a gente utiliza, que é descartável, e aí borrifa no pano e faz toda a limpeza a cada troca de paciente. E além disso tem a limpeza terminal também, que a gente tem que limpar não somente o local onde faz a compressão ali do buquê do paciente, mas também o equipamento todo em si, que deve ser realizado uma vez ao mês. E sempre que necessário essa limpeza mais intensa, que aí limpa-se todas as peças, acessórios, né? No caso, o braço do aparelho, né? Todas as peças, estereotaxias também. Bem, pessoal, a gente chegou no final do nosso episódio do IMEBcast com a nossa coordenadora da radiologia, Esteva Gomes. E antes de terminar, Esteva, eu queria que você desse uma palavra para as nossas colaboradoras do setor de mamografia e também para as nossas alunas do IMEB-ES, que têm feito aí os nossos programas de aprimoramento, que são práticas profissionais voltadas à mamografia. Bem, primeiro, né, as colaboradoras agradecer todo o apoio, o suporte, porque elas são o nosso braço direito, estão ali fazendo o que fazem, conhecem, né, têm um conhecimento específico, com toda a dedicação e carinho com nossos pacientes, né? E em relação aos alunos do IMEB-ES que venham fazer o aprimoramento, né, nós estamos aqui prontos para atendê-los com toda a dedicação. Nós temos recebido um feedback positivo em relação ao nosso aprimoramento, né, e as nossas técnicas estão aí preparadas para poder recebê-los. Muito bem, obrigado, viu, Esteva? E obrigado a você que assistiu o nosso episódio do IMEBcast sobre o setor de mamografia, todos os procedimentos operacionais que são importantes. Obrigado e até uma próxima.